Brasil, minha pátria, com paisagens encantadoras de norte a sul, um lugar de riqueza, diversidade cultural e beleza. Nossa bandeira o que diz? No retângulo verde, a natureza. Antes, remetia à Casa de Bragança, a família de Dom Pedro I, e toda a sua elegância. O amarelo é o símbolo da riqueza, era a cor da casa da Leopoldina, aquela dona arquiduquesa. O círculo azul que indica o céu estrelado, esfera armilar, um instrumento assim chamado, um modelo reduzido do cosmo, em navegação muito utilizado. A corrente filosófica popular na época inspira ordem e progresso, pois o positivismo ditava a ciência como forma de não regresso. Brasil, minha pátria, uma terra de encantos, gigante em toda a sua extensão. Aqui, o coração dessa boa gente luta pela vida, pela dignidade, pela compreensão. Queremos o branco da bandeira, a busca pela paz. Queremos 27 estrelas, 27 estados, que unidos formam a nação. Brasil, minha pátria, grande em toda proporção. Nosso tesouro, a diversidade biológica, a variedade do mundo natural, que traz e mantém a vida num ciclo e fluxo vital, das raças à tradição cultural. Brasil, minha pátria, como não amar? Terra de um povo apaixonado por esse sol iluminado, pela fé abençoado e pela resiliência libertado. Independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Desse país, somos capazes de cuidar, capazes de transformar e, além de acreditar em dias melhores, valorizar o nosso Brasil. Olá, queridos! Hoje vamos finalizar o nosso conteúdo, da aula de hoje com o capítulo 11, Independência do Brasil. Após 13 anos de permanência já na colônia, da família real, no dia 15 de abril de 1821, parte de volta para Portugal, devido, assim, circunstâncias da Revolução Liberal do Porto, em 1820, que foi, assim, uma disputa interna na família real e na corte, os portugueses que ficaram na metrópole exigindo o retorno de Dom João, e ele acabou partindo para Portugal muito contra gosto, tá? Dom João era o segundo filho da sucessão ali dos filhos de Dom Pedro III e Dona Maria I. O primeiro filho era Dom José, que era o irmão de Dom João, que morreu devido à doença da varíola, e Dom Pedro III, que era o pai, morreu de embolia cerebral. Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão. Então, aos 6 anos após a morte do marido, a mãe, Dona Maria, enlouqueceu, foi declarada doença incurável e Dom João acabou tendo que se tornar rei, mas não havia sido criado para isso. Ele não tinha sido orientado para ser rei, Então, faltava muito, assim, articulação, experiência para isso, ok? Além da morte de Dona Maria I, Dom João teve que voltar para Portugal, porque a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a forma de governo com representantes eleitos pela Assembleia de Deputados que defenderiam ali os interesses do povo. Estourou, então, essa Revolução Liberal do Porto, em 1820, que começou na cidade de Porto e acabou se espalhando por várias províncias portuguesas, que formariam a Assembleia Constituinte. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa e escreveram uma nova Constituição para o país, exigindo o retorno de Dom João para que jurasse se comprometer com o que havia sido
deliberado na Constituição. Tanto para não perder o domínio aqui na colônia, no Brasil, né, foram elevados à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quando a família real chegou, deixou como regente seu filho mais velho, Dom Pedro I. Esse interesse acabou ficando bastante claro quando disse ao filho: se o Brasil se separar antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Esse foi o dizer de Dom João. Então, quando se convocaram, né, as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação essa emenda, né, que dissolvia o Brasil e dividia-o em províncias autônomas, né, tinham autonomias essas províncias, cujos governadores, a maioria, eram militares, deveriam ser indicados e nomeados pela corte, que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada da família real, assim como demitia também muitos juízes, advogados, escreventes, né, que ocupavam alguns cargos, né, alguns ocupavam postos, né, e ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar, a Portugal, tinha que retornar a Portugal, né? Mas antes ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes, né? Voltar a recolonizar de vez o Brasil. Isso não era interessante para a elite portuguesa, né? E a elite era interessante, perdão, para a elite portuguesa, mas não para a elite brasileira. Então, como a elite estava com medo, a elite brasileira, de ser novamente dominado, né, por Portugal, e tendo em vista que poderia recolonizar depois, né, de ter conseguido Dom Pedro ficar no Brasil, e queriam que ele retornasse para ser educado para assumir o trono, Dom Pedro comoveu-se muito com os textos enviados para que ele permanecesse, e ele decidiu, no dia 9 de janeiro de 1808, com a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. No dia 9 de janeiro foi constituído dia do fico, 9 de janeiro de 1808. Bom, logo a seguir, Dom Pedro decidiu convocar uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, liderada justamente por José Bonifácio, para elaborar várias leis com base nos interesses dos brasileiros. E, claro, com essa notícia chegou a Portugal. E o confronto entre os dois reinos se tornou, assim, inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram tal proposta, né, de elaborar uma nova Constituição, e Dom Pedro, né, juntamente com a sua esposa, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e enviou para ele, que estava em São Paulo, né? Chegaram assim cartas absurdas de Lisboa. Ele leu essas cartas com sua esposa. Assim que recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro, 5 dias de cavalgadas, e foi saudado como herói pelo povo. No dia 7 de setembro